Olá pessoal, na aula anterior nós discutimos as diferenças entre difusão em estado estacionário e em estado transiente. Nesta aula nós iremos falar sobre difusão em estado estacionário unidimensional, tomando como exemplo a difusão através de um meio estagnado. Conforme já foi discutido anteriormente, no estado estacionário não há variação da concentração com o tempo e o perfil de concentração é constante. Nesta situação nós temos como hipóteses que as concentrações nas fronteiras ou contorno de um dado sistema são constantes, a difusão é limitada ao movimento molecular, a difusividade não é influenciada pela concentração e que não há gradiente de temperatura. A difusão em estado estacionário é útil no estudo de fenômenos físicos de difusão em fluidos estagnados ou estacionários e também em matrizes porosas ou densas, cuja distribuição de concentração do soluto que se difunde pode ser representada pela equação da continuidade. Assim, simplificando esta equação, para sistema estacionário e sem reação química, concluiremos que o fluxo de matéria da espécie A que se difunde é constante. Baseado nas informações acima, o procedimento geral para descrever matematicamente os fenômenos citados são idênticos. Primeiro passo é escrever o balanço de massa em uma casca fina perpendicular à direção do transporte de massa, ou reduzir a equação da continuidade de maneira adequada. Este procedimento resultará na distribuição do fluxo de massa. O segundo passo é inserir a relação do fluxo de massa com o gradiente de concentração na distribuição do fluxo. Este procedimento resultará no perfil de concentração. Como exemplo de um processo em estado estacionário, vamos avaliar o caso da difusão através de um meio estagnado. Para tanto, vamos supor que um líquido volátil esteja acondicionado em um recipiente longo e fino e em contato com ar seco, conforme representado no esquema. No tubo de teste, contém um líquido volátil, A, em contato com ar seco, B, estagnado. Para tal situação, vamos considerar o seguinte. O fluxo molar de B dentro do tubo é zero, ou seja, nós temos um meio estagnado. Vamos supor ainda que o ar na saída do tubo é constantemente renovado, de forma que a fração molar do componente A, ou seja, o YA2, seja nulo, em Z igual a Z2. E que a fração molar na interface, o YA1, na interface líquido-gás, ou seja, em Z igual a Z1, seja dada pela relação entre a pressão parcial do líquido volátil e a pressão total do sistema. O processo ocorre em estado estacionário e não há reação química. E ainda que a transferência de massa ocorre apenas na direção crescente de Z. Baseado nessas hipóteses, a redução da equação da continuidade resultará na equação 1. Esta equação nos informa que o fluxo molar é constante, portanto, iremos agora definir a expressão do cálculo do fluxo molar da espécie A. Da primeira lei de Fick, sabendo-se que NB é igual a zero, teremos que o fluxo total de A será igual ao termo referente à difusão molecular somado com YA/NA. A manipulação desta equação resultará na equação 2. Integrando esta equação para os limites de integração, em Z igual a Z1 teremos YA igual a YA1 e em Z igual a Z2 teremos YA igual a YA2. Assim, após a devida integração, a equação resultante é a equação do fluxo para a difusão através de um meio estagnado. Agora vamos definir o perfil de concentração. Para tal, vamos diferenciar a equação do fluxo definida anteriormente. Como se trata de difusão em estado estacionário, a diferencial do fluxo da espécie A na direção Z é igual a zero e, portanto, teremos como resultado a seguinte equação, que vamos chamar de equação 1. Integrando a equação 1 uma vez, teremos como resultado a seguinte equação cuja constante de integração é C1. Integrando a segunda vez, teremos como resultado a seguinte equação com constante de integração C2. Para definirmos as constantes de integração C1 e C2,
iremos substituir as condições de contorno na equação resultante da segunda integração. Substituindo estas condições de contorno e resolvendo o sistema, teremos que C1 será igual à seguinte expressão representada pela equação 2. Agora, substituindo a equação 2 na equação resultante da segunda integração para a condição de contorno 1, teremos como resultado uma expressão para a constante de C2, que aqui nós vamos chamar de equação 3. Finalmente, substituindo C1 e C2 na equação resultante da segunda integração e manipulando a equação adequadamente, nós chegaremos à equação do perfil de concentração para a difusão através de um meio estagnado. Pelo formato da equação do perfil de concentração, podemos perceber que este perfil é linear, conforme já discutido anteriormente. Nesta videoaula nós falamos sobre difusão em estado estacionário, unidimensional, tomando como exemplo o caso da difusão através de um meio estagnado. Na próxima aula iremos falar sobre difusão transiente. Até a próxima!